Hoje teve novidade no Beira-Rio, o Alejandro foi apresentado como novo jogador do Internacional e nós vamos conferir a coletiva por completo e todo o bastidor desta apresentação. Tudo no contexto, tudo no detalhe para você, então por isso eu te peço, por favor, se inscreva, deixa o like, deixa o seu comentário se Alejandro vai vingar no Internacional ou não e acompanhem comigo a coletiva de Alejandro no Internacional. Vamos nessa, gurizada, atentos aqui à coletiva de apresentação do jogador Alejandro. Novo jogador do Internacional, novo centroavante, tá aí no lado Fabinho Soldado. Vamos acompanhar aqui a coletiva. 26. Fabinho Soldado começa. A gente conta que o Alejandro consiga entregar para o torcedor colorado, para a equipe, todos os gols, toda a entrega que ele sempre teve. É uma oportunidade para ele retomar a sua carreira no Brasil e, como de costume, né? Nós temos falado que cada jogador que chega aqui, ele está entendendo o que a gente pretende fazer esse ano. Lembrando, retomaram o futebol brasileiro, ele que já jogou no Red Bull Bragantino, fez uma ótima temporada em 2024 com o Vitória, tanto que ao lado do Yuri Alberto foi artilheiro do Campeonato Brasileiro naquele ano, né? Então, foi pro CSKA da Rússia, retorna pro Brasil, aí como o Fabinho Soldado falou, Fabinho Soldier falou, um ótimo momento, né, para retomar a carreira no futebol brasileiro. Muita luta, mas é importante eles entenderem isso. Após aqui, vai conhecer, né, Thiago, a história do Inter, para que a gente consiga fazer aí um grupo muito focado e em busca de seus objetivos. Foram algumas noites, né, Alejandro? Algumas semanas em relação ao fuso. Envolveu aí várias áreas do clube. Eu gostaria até de parabenizar, liderado, claro, pelo nosso presidente, mas o financeiro, o nosso departamento jurídico, desde o CEO do clube. Foi um trabalho bem legal, que não foi só o Fabinho, né? Então mostra a força que o Internacional tem, o próprio alinhamento no anúncio lá com o pessoal da imprensa, né, Thiago? Então vocês vejam que é um trabalho que está sendo desenvolvido por todos os departamentos do clube. Essa do Alejandro, eu gostaria até de falar sobre isso, porque realmente foi devido ao fuso. Todas essas áreas teve que ficar um pouquinho acordada, né, para poder fazer os contatos que foram necessários. E hoje essa contratação foi possível, claro, graças à vontade do atleta, dos seus agentes, e acreditando naquilo que tem a por vir no Internacional. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. O Alejandro é um sonho antigo do Internacional, né? O Inter já vem sondando esse jogador há muito tempo. O Inter até teve sondagem, estava no radar, o famoso radar colorado, né? Tantos jogadores no radar e o Internacional concretiza um ou outro também devido à questão financeira do clube, né? Também teve no radar Derek Lacerda, que jogou no Sport temporada passada, até foi dispensado do clube lá do Recife por conta de indisciplina. Ele é jogador do Cuiabá. O Internacional estava sondando. Que bom que o Internacional fechou com o Alejandro e não com o Derek Lacerda, tá? Não estou dizendo aqui que o Derek Lacerda é um mau jogador, mas em comparação ao Alejandro, eu acredito que o Alejandro é melhor jogador que o Derek Lacerda e vai conseguir atender melhor as expectativas e o que o torcedor pede, o que Paulo Pesolano também pede em questão de jogo dentro das quatro linhas. Eu vejo que o Alejandro consiga atender um pouco mais do que o Derek Lacerda. Que bom que fechou essa contratação. O Fabinho Soldado falou sobre perspectiva, né? É importante isso. Depois eu vou trazer aqui alguns nomes, dando uma garipada no que o Internacional teve de centroavantes. Olha, é preciso estar atento, não só no mercado, mas também no que o jogador quer. Ele até comenta, o Fabinho Soldado comenta que vai ser apresentado ao Alejandro a história do clube, né? E o Internacional está fazendo isso porque muito foi comentado que os jogadores estão vindo e não conhecem a camisa, não conhecem a história, estão vindo só pelo salário. Então, o departamento de futebol como um todo e a história do Internacional, que ela é pesada, elas estão sendo apresentadas, a história está sendo apresentada para os novos jogadores. Nesse momento, o Fabinho Soldado vai abrir a caixa, mostrar a camisa. É a número 9, né, o Alejandro. Vou fechar aqui. Tá aí, então. Fabinho Soldado é uma elegância do Fabinho. Peraí.
frente. Fabinho Soldado é uma elegância que só, né? Fabinho Soldado no Corinthians, um cara extremamente elegante, de terno toda hora, e ele fala muito bem. Muito bem. Ele se preparou para isso. Ele veio não pela história, não por ser ex-jogador do clube, não veio por ser ex-jogador. Ídolo ele não é, mas também, né, tem aí na sua história o título do Mundial de Clubes. Ele veio pelas suas qualificações, pela sua experiência. E ele se mostra aí um bom dirigente, uma elegância toda do Fabinho Soldado. Alejandro, que nós esperamos uma boa temporada para ele, muito sucesso no Internacional, que ele seja muito feliz e o torcedor do Colorado também seja muito feliz com o Alejandro, né? Porque passaram tantos nomes, daqui a pouquinho eu vou falar a lista dos jogadores que eu tenho aqui para que a gente possa conversar também. Que seja feliz, né? Porque o Internacional precisa tanto de um centroavante, precisa tanto de um fazedor de gols. Ener Valencia que não deu certo, Borré que, enfim, fez metade dos gols que ele fez na temporada passada inteira. Ele já fez aí em 5, 6 jogos, enfim, até menos. Essa camisa tão pesada, essa camisa que já foi de Fernandão, já foi de tantos outros jogadores importantes na história do Internacional. Que seja uma bela trajetória. E que, primeiro, né, torcedor colorado tenha paciência, mas também que o Alejandro entenda que fardou essa camiseta já tem que corresponder. Já tem que corresponder porque a temporada do Internacional ela é pesada. Por mais que não tenha competições internacionais, tem ali a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro que já começou perdendo para o Atlético Paranaense, amanhã tem Flamengo, já tem Palmeiras, tem Remo fora. Já é pesado por si só e o Internacional precisa corresponder muito mais daquela pataquada que fez no final do ano passado, que teve que contar moeda e trazer um mito chamado Abel Braga para conseguir escapar do rebaixamento e jogaria a Série B esse ano. Tá? Então o Alejandro tem que saber também que ele chega, farda e tem que corresponder, né? Mas também muita calma, torcedor. Calma, torcedores. Da sua carreira jogando no Vitória, eu queria saber de você o que você pretende manter daquele momento e o que você acha que você pode melhorar para que não tenha apenas um ano de brilho e sim que consiga ter uma regularidade numa equipe tão grande como é o Internacional e claramente que haverá uma cobrança muito maior do que no seu antigo clube. Boa tarde, bem-vindo ao Inter. Boa tarde, obrigado. Como você falou, foi um ano maravilhoso, 2024. Isso foi, realmente. Cara, aqui no Inter eu pretendo ser melhor. A grandeza do Inter, a grandeza dos jogadores que estão do meu lado, acho que isso vai facilitar ainda mais o meu desempenho. Então, a tendência que eu tenho é de ser melhor. Pretendo trabalhar o dia a dia, ajudar o máximo possível, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar da melhor forma o Inter. E como você falou, não espero ser só em 2024, espero que 2026 seja melhor ainda que 2024. Mas a Transfer Market aqui tá. Alejandro esteve no Vitória em 52 jogos, teve 21 gols, 7 assistências. CSKA ele teve praticamente metade, 28 jogos, 2 gols, 2 assistências. Aí ele teve no Campeonato Brasileiro com o Vitória, teve 34 jogos com 15 gols. Uma trajetória absurda no Vitória, né? Para superar vai ser difícil, mas vamos lá. Tem peças, né, de melhor qualidade, ainda mais um monstro, camisa 10 e faixa o maestro Alan Patrick, que dispensa comentários, ele realmente possa suprir esses jogadores, e nós sabemos a qualidade do Alan Patrick, ele consegue potencializar também os jogadores ao seu redor. O Borré também, o torcedor do Internacional só pede para que ele faça gols. Talvez não... Claro, seria muito bom ele superar os números que ele teve no Vitória em 2024, mas já fazendo gols já é ótimo. Né? Porque o Internacional, o problema do Internacional também é a efetividade. O Internacional chega no último terço, tem finalizações. Contra o Atlético Paranaense foi isso, teve 20 finalizações e o Internacional não converteu nada. Ah, Rafa, mas teve o gol invalidado pelo VAR por conta da mão do Félix Torres. Teve o gol impedido do Borré? Teve, beleza. O jogo poderia ter sido 2-1 se não tivesse impedimento, se não tivesse a mão na bola? Beleza, o Internacional ia ganhar e seria uma outra visão do jogo. Mas não foi assim que aconteceu. O Internacional perdeu no Beira-Rio e agora tem que sair, tem que jogar contra o Flamengo.
e a gente sabe como é que é jogar contra o Flamengo e a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, é difícil para o Internacional essa falta de efetividade. Agora também cabe ao Paulo Pesolano entender o que espera desse jogador e por que ele foi contratado. Se ele é reserva do Borré, ou se o Borré é reserva do Alejandro, ou se os dois vão jogar juntos. Modificaria todo o esquema. Talvez o Borré poderia ir um pouco mais para o lado, fazer um facão, ficar à sombra do Alejandro. O Alejandro sendo um homem mais de referência, ganhou a camisa 9, não é somente um número, né? Ele é centroavante de fato, então ele é um homem mais de referência. É este 9. Vamos ver o que o Paulo Pesolano entende para a utilização desse jogador, para conseguir potencializá-lo. Foram longas negociações, como citou o Fabinho, e nesse período muito se falou sobre o seu interesse, sua vontade de jogar no Internacional, de estar em Porto Alegre para esta temporada. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores, sobre esse período de tensão até o acordo entre o Inter e o CSKA e se o teu desejo interferiu e foi determinante para um acerto com o Internacional. Obrigado. Obrigado. Cara, eu acho que das duas partes, né? Tanto a minha vontade quanto a vontade do clube, eu acho que isso foi fundamental. Não é fácil, a diferença de horário é muito grande, então todos os responsáveis ficar acordado de madrugada para negociar, então isso mostra o carinho e a vontade que eles queriam que eu estivesse aqui, e eu queria muito também, então acho que isso facilitou muito. Espero poder fazer muito bem meu trabalho aqui e dar muita alegria para a torcida do Inter. Leandro, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Lucas Katsurayama, da Rádio Gaúcha. O colega citou essa tua temporada muito boa de 2024, quase 30 participações em gols, mas 2025, aí em outro continente, outro futebol, o desempenho não foi o mesmo, foram 3 participações diretas. Qual é a tua leitura? O que aconteceu para em 2024 ter vivido a tua melhor temporada e em 2025, num cenário diferente, não ter conseguido repetir isso? Deixa eu já, antes da gente ouvir a resposta, boa pergunta, tá? Boa pergunta, porque sempre nós olhamos para o jogador quando volta para o Brasil. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Bruno Henrique, né, que está no Internacional, foi até renovado o contrato de maneira automática por atingimento de metas. Quais foram as metas? Nós não sabemos, mas foi renovado, né? O Bruno Henrique, ele fez uma baita de uma temporada no Palmeiras, certo? Jogou na Arábia Saudita, jogou no Al Ittihad, não me lembro quantas temporadas ele jogou, e voltou para o Brasil para jogar no Internacional. Deu uma oscilada, o torcedor mais desgosta do que gosta desse jogador, ele oscila muito mais para baixo, e o torcedor sempre pensa, nossa, vai vir o Bruno Henrique, ele, nossa, jogou muita bola no Palmeiras, e aí vem o jogador da Arábia sem ritmo e faz uma temporada ou temporadas muito abaixo. Por exemplo, Cuejar, no outro lado, já vamos pro lado do tricolor imortal lá. Teve o Cuejar, o Internacional já sondou o Cuejar e quase trouxe ele para o Beira-Rio, acabou indo para a Arena. Nossa, o Cuejar 2019, o Prime do Flamengo, nossa, ele vai jogar muita bola. Só que esqueceram que ele jogou na Arábia Saudita também. Ele fez temporadas muito abaixo, até no Al-Shabaab. E aí ele veio pro Grêmio e não conseguiu performar. Essa pergunta ela é muito importante, porque a pergunta é mais ou menos o seguinte: qual Alejandro está vindo para o Internacional? É o Alejandro do Vitória ou o Alejandro do CSKA? É o Alejandro que sai do Vitória chamando a atenção, tanto que vai para o continente europeu, joga no CSKA e não corresponde, como eu já falei aqui, né? Teve 4 participações a gol apenas em quase 30 partidas. Qual o Alejandro que vem para o Internacional? A gente vai ouvir agora. Eu acho que a adaptação, acho que quando você muda de país, acho que dificulta um pouco. Tem uma questão também família, tudo isso, então acho que isso dificultou um pouco a minha adaptação lá. Mas agora o mais importante é que eu tô aqui no Inter, tô de volta no meu Brasil, de volta num gigante do futebol brasileiro, então acredito que vai dar muito certo esse casamento. Henrique Pereira, aqui da Baldaço TV. Pois é, até em cima da pergunta do colega, né? A gente, quando abre lives e, enfim, programas, o torcedor fica um pouco dividido.
Pô, claro que o torcedor quer aquele Alejandro do Vitória, goleador do Brasileiro. Mas aí também pega algumas passagens anteriores. O que tu pode dizer para esse torcedor do Inter que tem um pouco de desconfiança, que realmente tu vai ser esse 9 que está vestindo a camisa do Internacional? A gente teve, no ano passado, né, a média baixa dos atacantes do Inter em número de gols. Sim. O que tu pode dizer para esse torcedor ter um pouco mais de confiança para tu seres realmente esse fazedor de gols do Internacional? Média baixa de gols, o Henrique Pereira foi brilhante nisso. O que falar pro torcedor, né? O Internacional teve janelas atrás, contratações maravilhosas. Teve Lucas Alário, que não deu certo, mas ninguém questionou do jogador que veio pra cá. Borré, lotou o aeroporto. Beleza, nós não sabíamos se ia dar muito certo ou muito errado, mas ele segue no Internacional. Teve Ener Valencia, que já foi embora, tá no Pachuca do México. Infelizmente não deixou nenhuma saudade, mas ninguém questionou aquela contratação. E esses jogadores não atenderam, né? Esses jogadores realmente eles não atenderam. Pô, falei 3 jogadores aqui, Lucas Alário, Ener Valencia e Borré, e 2 já foram embora. 2 já foram embora. Então, o Internacional tem uma média muito baixa de gols, já teve aí tantos outros. Vou até falar já a lista dos jogadores que eu peguei de centroavantes que passaram pelo Internacional, tá certo? Jogadores que passaram pelo Internacional. E aí você vai falar nos comentários, eu quero que você deixe o seu comentário aqui, se deu certo ou não. O Internacional teve William Potker, Yuri Alberto, Trellis, Mikael, Alemão, Lisandro Lopes, Jonathan Alves, Matheus Cadorini, Ricardo Matias, Ener Valencia, Rafael Borré, que hoje segue no clube, Luca, Raikkonen, João Bezerra, os 2 seguem ainda, Brian Romero, Lucas Fernandes, Paulo Guerreiro, Leandro Damião e agora o Alejandro. Quantos jogadores deram certo nessa lista? Dá pra colocar o Yuri Alberto, que pra mim deu muito certo. Uma das maiores vendas da história do Internacional. Não tem como dizer que deu errado. E até é muito legal falar nesse nome, porque ele foi de um meme histórico nesse mesmo 2024 que nós estamos falando do Alejandro. Foi de um meme histórico a artilheiro do Campeonato Brasileiro, um 2025 maravilhoso, e agora em 2026 deu o título, um dos gols da Supercopa Rei em cima do Flamengo. Então não tem como dizer que o Yuri Alberto deu errado. O Yuri Alberto, pra mim, deu muito certo. O Alemão deixa saudade, né? Hoje ele tá no Raio Vallecano. Com certeza deixou saudades no torcedor colorado. Dá pra se dizer que deu certo porque ele veio, do Novo Hamburgo. Com todo respeito ao Novo Hamburgo, claro, mas ele não veio com uma expectativa elevada, como outros jogadores, né? De experiência, claro, e de grife, como um Ener Valencia da vida. Então ele deu muito certo. Aí foi pro Real Oviedo, hoje tá lá no Raio Vallecano. O próprio Leão Damião, né, gente? Leão Damião até pouco tempo queria se aposentar no Internacional. O Internacional não quis, mas ele ia se aposentar no Inter, né? E o Leão Damião deu muito certo. Agora, qual outro nome, torcedor? Qual outro nome que atendeu a expectativa, que deu certo no Internacional, que teve uma média boa? Acho que 2024... A partir de 2024 eu mudei radicalmente minha vida. Passei a ser um atleta de verdade, profissional. Antes eu era um jogador, a gente brinca muito, eu era jogador. Agora eu sou um atleta, então acho que isso pode confortar o torcedor, que eu vou ser um cara que vai guerrear por todas as bolas, vai correr o jogo todo. Então, Lá ele, né? E pode ter certeza que eu vou me entregar. Eu acho que esse é o recado que eu tenho para o torcedor, que hoje eu sou um atleta profissional de futebol exato, não um jogador, né? Que tem muita diferença, o jogador profissional e o atleta. Então hoje eu sou um atleta, um cara que me cuida muito, faço trabalho por fora também para me cuidar. Então o torcedor pode ficar tranquilo sobre isso, que eu vou me entregar o máximo dentro do campo. Alejandro, aqui, prazer, me chamo Esther, sou repórter do Globo Esporte. Eu queria saber como é que tu tá para jogar, porque o Inter correu para te inscrever no Gauchão na última sexta-feira no BID. Tu pode já jogar o Gauchão, o Brasileirão, o Inter tem um jogo atrás do outro. Como é que tá a tua expectativa para estrear? Obrigada. Boa, vamos ver. Obrigado. Acho que como treinador, eu venho de começo de pré-temporada lá no CSKA, então acredito que com o tempo aí eu vou estar adaptado o mais rápido possível, bem, mas isso é como treinador o mais rápido possível para mim poder estar estreando e ajudar.
Alejandro, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN, bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado. Cara, a gente sabe quando um time ele não tá tão bem, né? Quando tá buscando retomar o caminho das vitórias. Gustavo Berton é um cara elegante pra falar, né? Pra tu ver que já dá uma calma na coletiva, já muda o tom. Gustavo Berton é um cara muito elegante, cara. Muito elegante. O convencimento para o jogador ele tem que precisar ser outro. Até quando o time não tem um grande poder de investimento, também como o Inter está passando problemas financeiros, o clube tem que convencer o jogador de outras formas. Além de ser o Inter, claro, é um grande clube, a gente sabe disso, tem uma grande torcida, mas esse ano está fora das competições internacionais, por exemplo. O que você ouviu, e você falou várias vezes aqui, né, da sua vontade de estar aqui. O que você ouviu, o que mais te motivou, o que o Inter te apresentou para que você tivesse essa vontade grande hoje de estar aqui, hoje sendo anunciado pelo Internacional? Cara, acho que primeiro é a grandeza do Inter, não tem explicação, acho que qualquer jogador do futebol brasileiro quer um dia vestir essa camisa. E acho que o desejo, não só meu, mas acho que do clube inteiro, a gente vê desde o começo de janeiro trabalhando para poder resolver logo. Claro que tem muitas coisas por trás, tanto lá com o time russo como aqui, mas acho que a importância, acho que eu me senti importante pelo desejo do clube, tanto do presidente, do Fabinho, do treinador. Isso me motivou, acho que me deixou ainda mais feliz, mais contente de poder brigar para poder voltar para jogar no Inter. Essa pergunta que foi feita é em cima daquela máxima, né? Se tu não tem dinheiro, tem que ser criativo. O que ofereceram pro Alejandro, né? Claro, ele foi um cara super, né, honesto, dá pra ver que o Alejandro tá sendo o cara mais honesto possível e que veio também por este carinho que o Internacional teve pelo nome e pela trajetória, e assim espera também que o Alejandro retorne em números, né, como nós havíamos comentado aqui, para o Internacional. Como é disso, né, se tu não tem dinheiro, né, se tu precisa ser mais criativo no mercado, tu precisa também apresentar algo pro jogador que ele também venha para o clube, né? Venha para o clube, né? Mostrar a estrutura, mostrar a história, mostrar o quão importante ele vai ser para o elenco, para o técnico. Conversas com o técnico é muito importante. Conversa com o técnico é muito importante. Então ele disse aí que está desde o início de janeiro trabalhando e o staff todo trabalhando para que ele estivesse até mesmo disponível para jogar o Gauchão. O Internacional anunciou ele sexta à noite e tinha até sexta pro clube colocar ele no bid, tá tudo regulamentado direitinho, porque a janela para inscrição de novos jogadores pro Gauchão terminava na última sexta. Agiu rápido para inscrever os jogadores, tá, à disposição e conseguir atender aí o Internacional e o Paulo Pesolano o mais rápido possível. Que o teu chefe aqui jogou com ele, e é uma camiseta pesada, número 9. Há muito tempo o Internacional não tem um centroavante protagonista. E você vem com essa vontade, com essa experiência que você teve na Europa. Eu quero saber de ti como é que está o Alejandro, em que posição o Alejandro joga de 9, mais dentro da área, mais fixo, mais de movimentação. Como é que é o Alejandro? Explica para o torcedor isso. Cara, eu sou um centroavante de bom posicionamento dentro da área, mas também gosto de sair para poder ajudar os meus companheiros. Sou um centroavante brigador ali, que incomoda a zaga o tempo todo. Eu ajudo em todas as áreas ali, saio para jogar também, brigo lá na frente. Torcedor, tu pode confiar em mim que esse ano eu vou ajudar muito o Inter. Talvez ele tenha respondido para nós aquela pergunta lá no início de como Paulo Pesolano possa colocá-lo dentro de campo e também a perspectiva do jogador quanto a isso, né? E aí, quem é que vai ser titular, Borrell ou Alejandro? Porque vai ser difícil os dois jogarem juntos. Até pelo posicionamento do Internacional, Paulo Pesolano ali gosta de jogar naquele 3-4-3, o Internacional também já variou num 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, mas gosta de um jogador de referência, tanto que vem o Alejandro, mas o Borré tá vindo muito bem. O Borré tá fazendo gols, né? Melhor posicionado do que estava temporada passada, agora tem uma baita sombra
pro Rafael Santos Borré, que é o Alejandro. Olha, dá pra gente configurar o Internacional jogando os dois juntos, mas o Paulo Pesolano vai ter que mudar o esquema. Vai ter que entender como Borré e Alejandro possam jogar juntos, porque em primeiro momento as características do Alejandro, para mim, ele é um jogador muito mais posicional, muito mais 9 do que o Rafael Santos Borré. Eu vejo o Rafael saindo mais para poder contribuir, mas o Alejandro também faz essa característica, e ele falou na pergunta do Adriano. Então, assim, quem será titular? Deixe nos seus comentários se você prefere que o Alejandro seja titular ou que o Borré continue sendo titular. Porque o Paulo Pesolano vai ter que mudar um pouquinho o esquema se quiser colocar os dois juntos. Lucas Colar, canal Colar Repórter, bem-vindo, né, a Porto Alegre. Em cima dessa pergunta, né, muito tem se projetado o time do Inter, né, com a sua presença, né, quando tiver as melhores condições, junto do Borré, né, que é um cara que parece estar deslanchando, né, nessa temporada, tem jogado como referência. Queria te ouvir um pouquinho, se já deu para ver um pouco, a gente viu que você estava assistindo o jogo do Inter contra o Caxias agora no sábado, o Borré não jogou. O que você já sabe dessa movimentação, né? Você já conversou com o Pesolano também sobre isso em meio às negociações. Como é que vai ser o casamento Alejandro e Borré, né, para que os dois se encaixem no time titular? Vamos ver. Cara, eu acho que jogar com jogador de qualidade igual o Borré é fácil, então não tem muito segredo, é igual jogar com o Alan Patrick. Esses caras com a qualidade muito acima, então... Não. Igual jogar com o Alan Patrick, não. Jogar com o Alan Patrick, pô, é um patamar acima, né? Pô, absurdo. Beleza, dá pra entender o que ele quis dizer, que, né, jogadores de grife, experiência, pô, Alan Patrick, né, gurizada, pelo amor de Deus. Então fica fácil, acredito que se o treinador colocar eu e o Borré pra jogar, vai dar super certo, porque é um jogador de muita qualidade que facilita os companheiros do lado. Boa tarde, Alejandro. Tim Langendorf, Rádio Inferno. Bem-vindo aqui a Porto Alegre. Seguindo nessa seara do teu posicionamento, do teu jogo, como encaixar nesse time, Paulo Pesolano é um treinador que gosta muito da pressão na saída de bola. Trabalha muito isso, a gente viu esse primeiro mês, digamos assim, a gente já viu isso sendo implementado. Isso é uma coisa que para ti é tranquila? Tu fala muito sobre uma evolução física nas respostas anteriores. Essa passagem pela Rússia, houve também alguma melhora nesse sentido? Tu está pronto para ajudar nesse tipo de coisa também, para fazer parte de um esquema que exija isso? Obrigado. Obrigado. Claro, acho que uma parte grande do atacante é a pressão lá na frente, então eu estou bem, eu tô ciente disso e quero muito ajudar para poder o Inter brigar lá em cima. E sobre a pressão, sobre correr lá na frente, cara, eu acho que se o resto da equipe vem junto, fica mais fácil para você pressionar do que você pressionar sozinho. Então, acredito que para mim é tranquilo pressionar forte o jogo todo. Alexandre Ernst, do programa Intervenção. Você falou há pouco numa resposta de que agora você é atleta, você deixou de ser jogador e agora é atleta. E quando a gente conversa com outros jogadores e outros atletas, muitos falam dessa virada de chave, né? Sim. Eu queria que tu contasse quando que foi esse estalo. Eu preciso virar um atleta para daqui a pouco me destacar na minha posição, enfim, conquistar coisas da minha carreira que acabam te trazendo até aqui ao Internacional. Legal essa pergunta. Acho que foi no Red Bull Bragantino, que foi um momento que eu estava meio que relaxado ali, estava tranquilo na minha zona de conforto, então eu tive uma virada de chave, assim, que eu tive um momento, falei, não, agora eu tenho que virar atleta mesmo, tenho que mudar minha cabeça, minha chavinha para poder evoluir mais na minha carreira, e foi isso, acho que a partir desse momento que tudo mudou na minha carreira. Pois é, ele falou numa questão que estava relaxado, né, estava na zona de conforto, às vezes é confortável estar na zona, né, tá ligado? Então, às vezes, tá na zona ali, tá confortávelzinho. Quero saber de você se você fica confortável na zona. Mas o Alejandro falou aqui sobre a zona de conforto. Que ele estava, né, confortável naquele momento e tal. Daí ele deu o estalo e disse, não, preciso virar a chave, preciso virar atleta. E deu muito certo. Quer dizer, né, no Vitória deu muito certo. Em 2024 deu muito certo. Em 2024 deu muito certo. Vamos ver se em 2026 vai dar. Aí a questão
Já também olhando para um lado do profissional, né, do profissional em si, pô, tá indo para a Rússia, é completamente outro futebol, é outro clima, um clima mais frio, um clima pesadaço, né? Aí também, querendo ou não, em guerra, né? Rússia contra a Ucrânia, enfim, fica também muito pesado o clima para poder jogar. E a gente entende jogadores que não deram certo na Rússia, não deram certo na Ucrânia também, acabam voltando. O John foi, né, foi pro Zenit recentemente. A gente tem que olhar pro lado do atleta, né? Que bom que ele deu esse estalo na carreira, que bom que ele deu um estalo, né, nessa carreira em dizer que eu estava numa zona de conforto, eu preciso sair dela para poder virar atleta. Deu muito certo em 2024, acabou indo para um outro futebol, acabou não dando muito certo, e talvez por causa desse estalo que ele teve no Red Bull Bragantino, que ele entendeu, gente, eu preciso sair daqui para poder jogar. E aí ele veio pro Internacional, o Internacional também entendeu isso dele, e aí, né, tomara que ele seja um bom atleta, né, como ele disse que precisava de parar de ser jogador para virar atleta, que ele seja um bom atleta agora no Internacional. Alejandro, aqui tudo bem? Taigor Jank, canal A Dupla e também Debate Raiz. O teu contrato é de 1 ano de empréstimo, né, com opção de aquisição em definitivo pelo Inter, e que está voltada também a algumas cláusulas de produtividade, como, por exemplo, marcar 15 gols na temporada. Eu queria saber se, na tua opinião, essa é um objetivo plausível, viável de ser atingido, se tu achas, o quão possível tu achas tu marcar 15 gols nessa temporada. E eu queria aproveitar também para te questionar, porque nas conversas de bastidor que a gente teve para apurar informações sobre a tua vinda, algumas pessoas que não necessariamente são do Inter chegaram para a gente e deram um relato de, cara, eu nunca vi um jogador querer tanto ir para um time como o Alejandro está para o Inter. Quem tu incomodou? De que jeito tu incomodou? Como tu infernizou a vida dos russos lá, solicitando e mostrando a tua vontade de estar aqui no Inter? Sobre os gols, eu vou trabalhar para isso. Claro que é difícil, a gente sabe a dificuldade de fazer um gol no futebol, mas eu vou trabalhar para isso, para chegar nessa marca, ultrapassar ela. E sobre a vontade, cara, acho que a partir do momento que surge uma sondagem, uma proposta do Inter, é difícil um jogador recusar pela grandeza, então acho que foi isso, e eu já ligava para o meu empresário para resolver logo, para poder dar certo. Eu queria estar aqui o quanto antes. Que legal, né? Ouvir que o jogador queria estar no clube, né? Eu tava na coletiva do Thiago Maia, e ele falava que ligava todo dia, e o Eduardo Cudê, então técnico do Internacional, também ligava todo dia, e que ele não dormia enquanto não conseguisse fechar com o Internacional, que ele queria muito estar aqui, né? Só temos que ver agora do Alejandro e também do Internacional se esse casamento vai dar muito certo, né? Porque muitos jogadores falam em querer estar aqui, da vontade de estar no clube, de vestir numa camisa tão grande, de sonhar em estar no clube. Pô, quando vem uma proposta do Internacional é difícil de recusar, mas tem que manter. Tem que manter dentro de campo, tem que corresponder. Esperamos, né, que ele corresponda dentro das 4 linhas. A gente já ouviu também, né, e acostumado a ouvir coletivas de que jogadores querem muito estar aqui e aí acabam não correspondendo, né? Esperamos que seja uma virada de chave pro Alejandro, mas é legal também ouvir esse lado mais pessoal, né? Do cara, pô, quero estar lá, tô enchendo o saco, né? Como o Taigor Jank perguntou ali, quem tu infernizou para conseguir estar no Internacional? Enfim, é a vontade dele. Que bom, né, que se concretizou. Agora tem que corresponder dentro das 4 linhas. Né? Trindade, RBS TV, e nessa procura também, nessa vontade de vir para o Inter, com quem tu conversou do atual elenco? Quem é que está te ajudando também nessa chegada a Porto Alegre? Tem algum conhecido mais próximo? Ou também está conhecendo esses nomes, como você citou, do Borré, do Alan Patrick, que vai jogar junto também, mas tem algum companheiro ali que tá te ajudando nesse processo de vir ao Brasil também? Cara, eu conversei muito com o Moisés, que não está aqui, mas está no CSK da Rússia. Ele Moisés, ex-lateral esquerdo, jogou no Inter, tá lá no CSKA. Verdade, cara, verdade. Bom nome o Moisés, hein? Você, torcedor colorado, gostaria do Moisés de volta? De repente, reserva do Bernabé, quem sabe? Me falou muito bem daqui do clube. E aqui no clube eu joguei com alguns jogadores, mas com quem eu falei mesmo foi com o Juninho, zagueiro. Ele me falou super bem e me deixou muito confortável para vir. Alejandro, aqui... Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre, ao Internacional. Igor Martins, canal do Vaguinha. Você... Igor Martins...
Um beijo, meu parceiraço aí no meio da comunicação, o Igor Martins. Vem com vaga, vem com o Igor, vem com vaga, vem com o Igor, ele que é lá do canal do Vaguinha. Pô, referência, super. Vamos ouvir a voz e a pergunta do meu parceiro. Já passou por alguns clubes do Brasil, teve uma passagem recente pela Europa, na Rússia. É um jogador jovem ainda, é claro, mas tem uma certa bagagem. E a gente tem visto nesse início de temporada uma ascensão de alguns centroavantes, como, por exemplo, João Bezerra, Raikkonen, atletas jovens da tua posição. E por toda essa tua bagagem que tu tem até aqui, o que tu vai buscar fazer de dicas, conselhos, orientações para ajudar para que eles também possam evoluir em suas posições? Obrigado. Top. Claro, acho que o primeiro a aprender sou eu, né? Independente da idade do jogador, acho que a gente tem muito que aprender. Eu procuro sempre colar em todos ali, principalmente da minha posição, porque eu gosto de aprender tanto movimentações, sempre essas coisas novas, porque cada um é diferente do outro, então vou colar neles para poder ver o que eles têm de melhor e poder dar umas dicas para eles do que eu tenho de melhor também. Essa foi a coletiva do novo atleta do Internacional, não jogador, atleta do Internacional, Alejandro, que foi apresentado hoje como novo jogador do Colorado. Eu quero saber de você, vai vingar no Colorado? Você, torcedor do Internacional, espera um 2026 muito diferente e está com certeza com a expectativa lá em cima com este novo camisa 9. Vai vingar? Deixe o seu comentário. Eu quero agradecer muito você que acompanhou até o fim. Haverão muitas outras coletivas para que a gente possa acompanhar, por isso eu te peço. Se inscreva, ative o sininho para não perder absolutamente nada. Deixe seu like nesse vídeo e nos próximos que virão, porque daí você ajuda muito aqui o Rafinha Repórter. Beleza, gurizada? Tamo junto e até a próxima.